Se você realmente procura saber o que está escrito na palavra de Deus, se você tem sede de conhecer a verdade e todo o conselho de Deus, provavelmente você já percebeu que Deus, no tempo que nós estamos vivendo, está descortinando diante dos olhos daqueles que têm sede revelações profundas da palavra de Deus. E é fato, queridos, isso está escrito que aconteceria. Está escrito que aconteceria, que aquela profecia que Daniel, ele queria muito saber, e Deus falou para Daniel fechar o selo, encerrar a profecia, que ele estaria revelando aos seus servos no final dos tempos. Eu tenho certeza que nós já começamos a viver esse período. Daniel se interessou pela profecia e Deus fala para Daniel no capítulo 12, Daniel, encela a profecia, sela o livro, porque o que eu tenho para revelar a partir de agora é para o tempo do fim. Não existem profecias novas, mas o que existe é Deus abrindo esse selo e descortinando diante dos olhos daqueles que são sinceros, revelações profundas e importantes do final dos tempos. Agora, queridos, não é porque Deus revelou a você, ou Deus permitiu que você entendesse profecias importantes, significa que você é melhor ou é maior do que outra pessoa. É claro que tem todos os galardões e recompensas no final dos tempos a respeito daqueles que vão ensinar, mas na vida, no tempo que nós vivemos hoje, nós precisamos ser humildes e nos colocar debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. Saber profecias a respeito do final dos tempos não faz de nenhuma pessoa uma pessoa salva. Conhecer profecias do final dos tempos não te faz uma pessoa salva, mas você pode salvar muitas pessoas alertando e tocando trombetas a respeito do final dos tempos. Você sabia que falar sobre profecias, falar sobre as revelações do final dos tempos, é livrar muitas pessoas do engano? E também falar sobre profecias são palavras de consolo? A igreja está ignorando as profecias do final dos tempos, as verdadeiras profecias do final dos tempos, porque muitos cristãos não sabem que a escatologia, as profecias para o final dos tempos, são palavras de livramento de engano e são palavras de consolo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nesse vídeo aqui existem mensagens importantes para a igreja do período que nós estamos vivendo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nem tudo o que eu falo aqui no canal você precisa concordar. Na verdade, você que me acompanha aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés, eu espero que você não concorde e em determinados momentos você não acredite no que eu estou falando. E fique calmo, porque isso que eu estou dizendo agora é muito importante. Você precisa estar com a sua Bíblia na mão e você precisa ter uma vida de oração para que tudo que eu estiver falando aqui no canal você consiga ver com seus próprios olhos, para que você não fique cativo às coisas que eu tenho falado aqui. Por quê, queridos? Porque o vídeo de hoje é justamente para provocar os cristãos a serem independentes, não apenas independentes, independentes para compreender as coisas que estão escritas na palavra, mas para que todos nós, os cristãos, sejamos independentes para saber que através de estudos do final dos tempos, as pessoas podem ser enganadas e as pessoas podem ser desconsoladas ou desencorajadas. Os estudos sobre profecias são estudos que nos livram de todo engano, que nos livram de muitos enganos e são estudos de encorajamento. Eu ouvi um relato há poucos dias a respeito de um irmão, um servo do Senhor, que se converteu, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador em um seminário de escatologia. É claro que esse não é o padrão, queridos, mas nós precisamos compreender que as profecias do final dos tempos são profecias que naquele período em que nós estivermos muito próximo à última semana de Daniel, será um período em que muitos serão despertos, porque as profecias do final dos tempos são profecias para nos livrar de todo engano e são profecias para nos encorajar, para nos consolar. Primeiro, vai lá comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 a 3, e eu vou mostrar para você
o quão importante é você conhecer as profecias, conhecer a respeito do ensino das duas casas de Israel, conhecer a respeito das 7 festas do Senhor, que são mensagens que eu estou falando aqui há algumas semanas. Presta bastante atenção em cada detalhe do texto, em cada palavra, porque o apóstolo Paulo ele é muito detalhista em suas cartas e às vezes nós não prestamos atenção em palavras. Versículo 1 diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 1 a 3. Versículo 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A palavra exortar aqui não é dar bronca. A palavra exortar aqui é eu te animo, eu te encorajo. Eu estou te animando, eu estou te motivando. A respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te animo. Ele está falando sobre final dos tempos. Ele está animando os cristãos de Tessalônica a respeito do final dos tempos. Continua aí o versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente, não retira da sua mente, com facilidade, nem vos perturbeis. Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Agora vamos prestar atenção aqui em cada detalhe do que ele fala. Primeiro ele diz assim, não retire da vossa mente com facilidade. Existem muitos cristãos que eles participam de uma mensagem e eles acreditam naquela mensagem, depois ele ouve o outro irmão e ele fica confuso. Por quê, queridos? Porque essas pessoas, elas ficam apenas ouvindo outras pessoas e essas mesmas pessoas não meditam. Queridos, tudo que eu falar aqui, você não pode acreditar apenas porque eu estou falando. Mas você precisa se esforçar para você entender. Eu tenho certeza que se você entender aquilo que eu tenho entendido, você vai se alegrar comigo porque a revelação do Senhor é para todas as pessoas. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade, mas aquilo que Deus está direcionando a respeito do final dos tempos, nós não podemos remover com facilidade da nossa mente. Olha que sério isso. Outro detalhe, ele diz assim, não fique perturbado. Se você ouve algo a respeito do final dos tempos, ele diz, não vos perturbeis, porque as profecias do final dos tempos, as profecias a respeito da vinda de Jesus, não podem nos perturbar. Outro detalhe, ele diz, quer por espírito, quer por palavra, ou seja, pode ser alguém que traz uma revelação super espiritual, tem um grande mover, entre aspas, ali, e você acaba acreditando porque aquilo que está sendo dito parece ser muito espiritual. Alguns até escrevem livros a respeito do final dos tempos. Quer por espírito ou quer por palavra, não remova com facilidade da sua mente. Continua aí o texto. Como se procedesse de nós. De nós quem? Ele está falando dele mesmo, do apóstolo Paulo. Como se procedesse daqueles que pregam a verdade. Que o dia do Senhor, que tenha chegado o dia do Senhor. Primeiro, queridos, ele já está dizendo, não vai ser de maneira repentina. Vocês não vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque, queridos, aqui os crentes de Tessalônica receberam uma informação de que a vinda do Senhor já tinha chegado, o dia do Senhor já tinha acontecido. E você vai notar aqui, queridos, que para aqueles que dividem a vinda do Senhor com o dia do Senhor, aqueles que dizem que a vinda acontece em um momento e que o dia do Senhor, que a ira do Senhor e a vinda do Senhor e o arrebatamento, e divide em várias fases. Aqui o apóstolo Paulo já quebra isso. Por quê? Porque não será de maneira repentina. E o texto deixa muito claro isso. Não suponha na sua mente que já tenha chegado o dia do Senhor, porque não é assim. Não é de maneira repentina. Olha o versículo 3 confirmando isso. Ninguém de nenhum modo vos engane. Você notou aqui que falar sobre a vinda do Senhor, falar a maneira em que Jesus vai voltar, é necessário, é necessidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo chama de engano aqueles que pregam uma vinda do Senhor diferente do que está escrito na palavra de Deus. Aqueles que pregam estão pregando o engano. Agora, eu iniciei o vídeo falando para você, não acredite em mim. Acredite nas palavras que estão saindo da minha boca e medite sobre isso. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui precisa estar de acordo com a palavra de Deus.
Então, queridos, a importância de você saber, de você conhecer as profecias a respeito do final dos tempos. Aqueles que pregam uma escatologia diferente do que está escrito na palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo fala, ninguém vos engane. Aqueles que pregam estão pregando o engano. Agora, do que seria esse engano? Presta atenção aí. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Nós já estamos vivendo as pessoas apostatando da fé. E isso não vai acontecer antes que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Você tem noção de que se a igreja entender só esse versículo 3, muitas heresias, muitos enganos, e às vezes até não são heresias, tá, queridos? Porque o irmão que ele tem uma visão escatológica diferente de mim, esse irmão ele não vai perder a salvação dele. Ele apenas está em um engano que vai fazer ele sofrer caso ele esteja vivo no período da grande tribulação. Ele vai sofrer. O cristão que tem uma teologia que pensa que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja de maneira secreta, que existem vários arrebatamentos, que vinda é uma coisa, que arrebatamento é outra, esse irmão, ele não perde a salvação por isso, mas ele está no engano e com certeza ele vai ser surpreendido. Quer um exemplo claro disso? A crise sanitária que nós vivemos nos últimos 2 anos, os últimos 2, 3 anos, quantos cristãos que não sofreram e perderam a sua paz? Cristãos que são salvos, cristãos que são piedosos, mas aquela crise sanitária veio de maneira repentina para a maior parte das pessoas do mundo. Quase todas, quase 100%. Por quê, queridos? Porque nós olhamos para a palavra de Deus e muitos pensam que vão ser arrebatados de maneira repentina. Só que o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui, não acontecerá assim. Não pense que o dia do Senhor vai vir de maneira repentina. Nós precisamos viver uma vida piedosa, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Mas a vinda do Senhor não será de maneira repentina e não pegará as testemunhas que estiverem em pé diante do Senhor de toda a terra. A vinda do Senhor, ela virá, mas isso não vai acontecer sem que a igreja veja o homem da iniquidade. Essa palavra é uma palavra para livrar os cristãos do engano. Por quê, queridos? Porque a vinda do Senhor não vai acontecer sem que antes seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, a igreja de Jesus Cristo participará da festa das trombetas, como eu tenho falado há vários vídeos. Por quê? Porque a igreja estará na grande tribulação e verá o homem da iniquidade. Olha o que diz Marcos. Vai lá comigo agora, Marcos capítulo 13, vamos ler apenas o versículo 14, que diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Não quero entrar hoje em detalhes a respeito do período da grande tribulação, mas você consegue perceber aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: quando virdes, a igreja verá o anticristo. E queridos, algumas pessoas que acreditam no arrebatamento secreto vão dizer que esse texto, como Mateus 24, foi escrito apenas para os judeus. E se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal, você sabe muito bem que não existe separação mais. As 2 casas de Israel são as 2 testemunhas que são a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que são 144 mil selados. Você precisa conhecer todo o conselho de Deus para que você não seja enganado. A igreja, não todos, mas a maior parte da igreja está esperando um final dos tempos tranquilo e sossegado com o arrebatamento secreto. Quando Deus está levantando as suas testemunhas para tocar as 2 trombetas de prata, as 2 testemunhas vão tocar as trombetas de prata, vão tocar arrebate dizendo, está chegando uma guerra, e parte da igreja está pregando descanso, tranquilidade. Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Essa é uma palavra para aqueles que estão no erro, mas a igreja, ela será salva sim, mas nós precisamos entender, queridos, que quando as virgens prudentes estiverem sendo enviadas,
Você sabia, queridos, são muitos vídeos conectados, mas você sabia que Apocalipse capítulo 12 fala que a igreja será enviada, parte da igreja será enviada para o deserto? As duas testemunhas, que são aqueles que vão estar no deserto conduzindo a igreja que dorme, representada pelas 5 virgens prudentes, elas vão ser despertadas no deserto pelas testemunhas. Por quê, queridos? Porque elas estão esperando um arrebatamento secreto. A igreja será enviada para o deserto para Deus corrigir diversas situações, mas o remanescente, aqueles que não vão dormir em nenhum período, são aqueles que vão estar gritando: Teruá, acordem, Jesus Cristo vai voltar, mas tem uma tribulação que a igreja será preparada. A igreja viverá no ápice da plenitude do poder de Deus, mas a igreja precisa entender, ela verá o anticristo. E Deus estará tratando com essa igreja no deserto. Agora, volta lá comigo em Tessalonicenses, vai lá comigo. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu ainda estou falando do mesmo tema, a respeito do final dos tempos, a respeito daqueles que não compreendem a importância de falar sobre o final dos tempos. Por quê, queridos? Porque a igreja viverá um período que a maior parte dos cristãos não acredita. Os cristãos que não acreditam que a igreja viverá esse período. A igreja passa por todas as festas e aqueles que não acreditam nisso, como disse o próprio texto, estão no engano. Esse engano não é um engano para a perdição, mas é um engano que fará muitos sofrer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, em vídeos anteriores, eu falei a respeito desse texto, mas eu quero ler de uma forma um pouco mais dinâmica. O que você vai entender nesse texto que eu vou ler aqui? Que o arrebatamento da igreja, na ordem, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, são 3 condições ou 3 situações que acontecem ao mesmo tempo. Jesus Cristo, ele volta. Essa é a vinda. Ele ressuscita os mortos. Os nossos corpos são transformados. Nós somos glorificados, nós somos revestidos da incorruptibilidade. Vinda de Jesus, ressurreição dos mortos e arrebatamento. 3 situações que acontecem ao mesmo tempo. Existem muitas pessoas que vão dizer que isso está dividido. Vinda em um momento, arrebatamento em outro momento, e dividem para justificar um arrebatamento secreto. É só você ler o que está escrito no texto. É fácil ver e compreender que são situações que acontecem ao mesmo tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 15 até o versículo 17, até o versículo 18, dos versículos 15 ao 18. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados com aqueles que tinham aliança com Deus e estão mortos. Então, a vinda de Jesus, lembra disso, eu estou falando da vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai acontecer. E o arrebatamento, ele acontece junto. Cristãos vivos e cristãos e aqueles que tiveram aliança com Deus que estão mortos serão arrebatados no mesmo tempo, no mesmo momento. Olha só o versículo 16 confirmando. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? Todos os irmãos ao longo das gerações que tiveram aliança com Cristo e até aqueles que tiveram aliança com Deus no Antigo Testamento, que quando Jesus ainda não tinha voltado. Todos aqueles que serão salvos ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Você notou aqui que ele está dizendo a ressurreição dos mortos e o arrebatamento vai acontecer ao mesmo tempo. E aqueles que estavam mortos vão ressuscitar, todos terão os corpos transformados, vivos e mortos, e todos serão arrebatados ao mesmo tempo na vinda de Jesus. Você consegue perceber que não existe distância? Não existe 3 vindas? Não existe 2 vindas, um arrebatamento? Uma confusão que acontece no meio daqueles que pregam a mensagem e, infelizmente, existem muitos pastores que são maravilhosos, são grandes homens de Deus,
mas por pensarem que podem falar a respeito de todas as coisas, de todos os assuntos, estão entrando em temas que não lhes é devido. O conselho de Deus precisa ser pregado de maneira completa, mas Deus tem levantado aqueles que são mestres, aqueles que foram designados para ensinar a palavra de Deus de maneira correta. Existem muitos irmãos maravilhosos, como eu falei, mas que são pastores. Muitos irmãos que são maravilhosos, mas são evangelistas. Não foram chamados para ensinar a palavra de Deus. Foram chamados para pastorear, foram chamados para resgatar o perdido do meio desse mundo tão confuso que é o caso dos evangelistas. E aí eles entram em temas que não lhes é devido ensinar. E como eu falei, queridos, nós não podemos entrar no engano. Muitos pastores que nós amamos, que nos abençoaram ao longo das gerações, estão pregando, estão ensinando uma escatologia que é contrária à palavra de Deus. Então, continua aí no versículo 17, o arrebatamento acontecerá, né? Vivos seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre em glória com o Senhor. A igreja terá acesso aos ares, a igreja terá acesso a essa terra, e eu vou deixar na descrição aqui vídeos que eu falo a respeito disso. Então, queridos, o arrebatamento, a vinda de Jesus, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos acontece ao mesmo tempo. E aqui, queridos, eu vou falar mais uma vez que é o tema do vídeo de hoje. Olha o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Os cristãos de Tessalônica estavam preocupados se eles ainda veriam aqueles parentes que eram cristãos, e muitos estavam tirando esse consolo, esse conforto, dizendo, acabou, morreu, não tem mais o que fazer. Quando na realidade nós precisamos ensinar a respeito do final dos tempos, porque muitos sofrimentos virão e será um consolo para os nossos corações. Saber que nós vamos encontrar muitos irmãos queridos, muitos familiares queridos. A palavra de escatologia, de final dos tempos, ela é uma palavra que nos livra do engano, mas também é uma palavra de conforto, de consolo. Porque muitas religiões que acreditam muitas religiões que acreditam, que pregam, que existem várias vidas, que nós passamos de uma vida para outra e nós evoluímos em nosso espírito. Por que essas religiões elas fazem tanto sucesso? Justamente, queridos, porque muitos cristãos tiram o consolo, tiram o conforto da igreja, porque não querem pregar, não querem falar a respeito do final dos tempos, não querem ensinar o que realmente a Bíblia ensina, porque as palavras do final dos tempos, as revelações, as profecias a respeito do final dos tempos, são conforto, consolo aos nossos corações. Meus amados, se esforce para conhecer as profecias do final dos tempos, porque Deus vai usar a sua vida para livrar muitas pessoas do engano e para confortar e consolar muitos corações. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e não se esqueça, eu te aguardo nas próximas meditações.